Nós estamos estudando Gálatas e preparando parte do material. A ênfase e a preocupação de Paulo em relação à graça de Deus me levou a querer tratar com vocês, para que nós estejamos fortalecidos nessa maravilhosa graça do Evangelho. E por isso eu gostaria de ver esta graça e alguns perigos, algumas distorções da graça, dessa maravilhosa graça de Deus. Certa vez perguntaram para C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia. Ele foi um intelectual, professor em duas pequenas universidades, Cambridge e Oxford, as maiores e mais conceituadas universidades da Inglaterra e talvez do mundo. Ele era ateu. Mas um dia, o Espírito Santo, um dia do nosso ponto de vista humano, mas antes da fundação do mundo, do ponto de vista de Deus, aquele homem se rendeu a Cristo e foi convertido ao Evangelho. E perguntaram para C.S. Lewis qual que é a diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões. E ele, sem titubear, ele disse: essa é fácil, é a graça de Deus. Nenhuma religião tem como proposta que nós nos acheguemos a Deus ou a divindade, a não ser pelos nossos méritos, pelo nosso esforço, pela nossa ação. E o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, não tem nada a ver com isso. O Evangelho se pauta, se fundamenta na graça de Deus, no que Deus fez por nós. Toda religião diz: faça isso, não faça aquilo, para que você possa agradar a Deus, para que você possa ser aceito por Deus. Mas o Evangelho não é isso. Os evangélicos falam muito da graça, e eu coloquei aqui entre parênteses, ou pelo menos falavam, porque hoje tem muitos outros assuntos. A maioria, por exemplo, conhece o texto que Flávio citou aqui na oração, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Nós até conhecemos de cor, que diz o quê? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça. E o texto de Efésios diz isso: pela graça sois salvos. Mas tristemente, apesar de esse ser o centro e a base do Evangelho, muitas vezes dentro das igrejas evangélicas há uma distorção ou há distorções da graça. Não é incomum essas distorções. Algumas dessas distorções, às vezes elas são pequenas, por falta de compreensão, um estudo um pouco mais detalhado da palavra, às vezes por nunca ter ouvido algumas verdades relativas à graça de Deus. São pequenas distorções, algumas, por outro lado, são seríssimas, são perigosas. Alguns mestres, alguns pastores que ensinam, que se propõem a falar do Evangelho, mal intencionados, distorcem a graça. Outros, às vezes, por ingenuidade ou ignorância. O ponto, eu estava conversando com meu pai esses dias, é que se você ouvir um homem, você vai lá num determinado lugar, e aquele homem, ele tem uma astúcia no falar, ele é muito carismático, e ele fala, você não sabe, ele é mal intencionado, mas ele é muito persuasivo, e ele consegue levar você a acreditar naquilo que ele está dizendo. Ele está mal intencionado, ele tem um outro objetivo, e você então acredita naquilo, e passa a falar para uma outra pessoa. Você está acreditando naquilo, e você fala para uma terceira pessoa, e aquela terceira pessoa acredita no que você disse. Não importa se você creu ouvindo o mal intencionado ou o bem intencionado, os dois estão falando mentira, engano.
Isso muitas vezes acontece na igreja. E para nós falarmos um pouco da graça, dessa maravilhosa graça, eu gostaria que nós pudéssemos ver 4 bases, fundamentos da verdadeira graça descrita na Escritura. A verdadeira graça de Deus está descrita na palavra de Deus. Nós vamos ver o que é essa graça. Uma das distorções que é o legalismo, uma outra distorção que é a libertinagem, e depois nós vamos ver em termos práticos como é possível nós vivermos por essa maravilhosa graça de acordo com a Escritura. A nossa base vai ser a carta de Paulo a Tito. Tito era um pastor, era alguém que pastoreava inclusive outros presbíteros. Pastor e presbítero algumas vezes são sinônimos na Escritura. E esse texto é maravilhoso, eu já compartilhei algumas vezes com os irmãos. É um texto que fala muito ao meu coração. Tito capítulo 2, os versículos 11 e 12, ele é muito rico nesses 2 versículos, e nós vamos lê-los e compreendê-los, essas verdades da graça de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. O texto continua dizendo: enquanto nós aguardamos a bem-aventurada esperança, o aparecimento, a manifestação de Jesus Cristo vindo em glória. Nós vamos ler só os versículos 11 e 12. O que é a graça de Deus? Porque a graça de Deus se manifestou. Pela graça sois salvos. Nós somos justificados pela fé, salvos pela graça de Deus. A palavra que aparece 145 vezes nas cartas. A graça é a base do Evangelho. O Novo Testamento foi escrito em grego. No grego é carite, a tradução carite, a transliteração chama carite, que daí vem a ideia de caridade. Significa favor, perdão, benevolência. E essa é uma definição, dom sobrenatural como meio de salvação e de satisfação. Nenhuma religião, com exceção da fé cristã autêntica, defende que uma pessoa é salva somente pela graça. Os muçulmanos, por exemplo, que nós vimos, o muçulmano, para você ser salvo na religião muçulmana, você precisa fazer 5 orações por dia, você precisa ir a Meca uma vez, pelo menos uma vez na sua vida, você precisa fazer caridades, e ainda assim não tem garantia nenhuma. Você tem que tentar fazer o melhor possível. Os espíritas têm o que? A reencarnação. Qual que é o papel da reencarnação? Você não viveu bem essa vida, morre e reencarna. Morre e reencarna, ninguém sabe quantas vezes. Às vezes você vai para uma outra realidade. Por quê? Porque depende de você. Budistas, meditação. Hindus, sacrifícios. Testemunhas de Jeová, eles misturam, pregam salvação por obras. Mórmons, catolicismo, como o Flávio disse, fé ou Jesus mais algo, mais sacramentos, mais seguir a religião. E alguns evangélicos, de maneira bastante sutil, negam a suficiência da graça. O que é a graça na prática? Graça é isso mesmo. Nós somos salvos de graça. Não tem que fazer absolutamente nada para ser salvo. Não é que não tem, nós não podemos fazer nada para sermos salvos. Graça é Deus nos salva de graça, gratuitamente, não se paga nada, é favor imerecido. Uma pessoa é aceita por Deus, salva da condenação do inferno, salva dos pecados, de que forma? Pela graça de Deus. A expressão no latim, gratia, daí os 5 pontos da reforma protestante, só a Escritura, só Cristo, e um deles é só a graça, somente a graça. Qualquer coisa que sair da graça nós não aceitamos, nós rejeitamos. Mas alguns vão perguntar, mas e obediência aos mandamentos?
Para que Deus deixou os mandamentos? Não era para que nós tentássemos obedecê-los e tentar o melhor possível, e se na média nós fizéssemos uma boa média e passássemos diante de Deus, Ele consideraria: você tirou nota 7, você entra aqui no meu céu. Os mandamentos não têm esse papel? Não. Os mandamentos de Deus têm o papel de mostrar para nós que nós somos pecadores. Quando a Bíblia diz: não darás falso testemunho, não minta, não é para eu tentar parar de mentir, é para mostrar que eu sou mentiroso e que eu não posso mudar. Mas em Cristo é possível. E aí Ele vai tratar desse pecado, desse um pecado que eu falei e de tantos outros que nós cometemos. As práticas pecaminosas são fruto de uma natureza que precisa ser tratada e já foi tratada pela graça na cruz em Cristo. A graça de Deus independe do que nós fazemos ou deixamos de fazer. Ela independe dos nossos supostos méritos, porque méritos diante de homens nós podemos ter, mas diante de Deus nós não temos nada. A nossa justiça, que por homem vale muito, para Deus é trapo de imundícia, não vale absolutamente nada. Tudo que eu e você tentamos fazer para sermos aceitos diante de Deus, Ele não considera, não vale nada. As nossas boas ações, nós não fazemos boas ações. Boas obras é só para quem nasceu de novo. Nós fazemos obras de justiça humana, que são trapos de imundícia. A graça de Deus é absolutamente independente de quaisquer que sejam nossas ações. A graça de Deus é favor imerecido. É por isso que teimamos, persistimos, enfatizamos, repetimos, insistimos e reiteramos que a graça de Deus não tem nada a ver com religião. Religião é o homem tentando fazer algo para ser aceito por Deus, e jamais vai ser aceito por Deus por tentar fazer algo. A graça de Deus, qual que é o segundo ponto do versículo? Ela se manifestou. A graça de Deus não é um conceito abstrato, não é uma filosofia de vida. A graça de Deus se manifestou. Deus manifestou a sua graça para o homem. E de que forma Ele manifestou? O que é tornar manifesto, evidente, patente, público, notório, para que todo mundo veja? Como é que Deus manifestou a sua graça? Ele manifestou a sua graça, que é uma pessoa, Jesus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Jesus veio, foi anunciado, a sua graça foi anunciada, Ele morreu, ressuscitou. Os anjos, antes da manifestação de Jesus, não tinham ideia do que isso significa, daí então deles ser visto dos anjos. Deus se manifestou em Cristo. Jesus Cristo é a manifestação da graça de Deus. Ele continua: esta graça de Deus se manifestou o quê? Salvadora. A graça de Deus um dia se manifestou de que forma? Na pessoa do Deus Filho, Deus encarnado Jesus. E ela se manifestou para quê? Qual é o objetivo? Para salvar. Ela se manifestou salvadora a todos os homens. Salvadora do quê? Afinal, eu preciso de Salvador? Você não me conhece. Eu sou uma boa pessoa. Hoje nós estávamos lá, almoçando juntos, em família, e aí chegou um sobrinho bonzinho e tal. A minha sobrinha estava tomando sorvete, e estava tomando sorvete toda ela. E aí chegou um outro sobrinho e trouxe um copinho de plástico, e o Rodrigo já vai falar: mas olha que menino bonzinho.
Ela falou: opa, bonzinho. Aí eu fui falar com a minha sobrinha: me dá um pouquinho do seu sorvete. Não. Aí eu perguntei para meu pai: por que ela fala não, pai? Por que ela não fala sim? Ninguém ensinou ela a falar não. Porque ela é pecadora, porque ela nasce em pecado. É claro que o Senhor, na sua graça, para as crianças, Jesus disse: deixai vir a mim os pequenos, porque deles é o reino. Se uma criança parte dessa realidade, ela está salva pela graça. Mas ela já mostra na sua natureza o que ela é, a propensão dela. E se Cristo não transformar, ela vai aprimorar o não, ela vai melhorar o não. Então, salvadora de quê? De nós mesmos. Salvador por quê? Porque nós precisamos de um Salvador, porque nós não podemos nos apresentar diante de Deus pelos nossos méritos. Nós carecemos de um Salvador. Um Salvador. E que não somos nós. Salvação do quê? Das nossas ações, das nossas falas, dos nossos pensamentos pecaminosos, chamados pela Escritura de pecados. Pecados, palavra impopular. Mas o que são pecados? Vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito do que são pecados. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, tem uma lista aqui. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. O reino de Deus é a salvação. Todas as pessoas que vivem nessas práticas são pecadores. Pecadores precisam de salvação, não podem ser salvos, não podem se salvar, eles precisam ser salvos. Você passou ileso em todos esses aí? Duvido. Imoralidade, você sabe o que é, né? Está relacionado à sexualidade. Adúltero, eu não sou adúltero. Não, se você olhar para uma mulher e a mulher olhar para um homem com uma intenção impura, é adúltero. Jesus disse isso. Então não sobra ninguém. Mas talvez você esteja entre aqueles que ainda se garante nesse texto. Vamos ver um outro, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Que diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos e os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Condenação, não foram para o reino de Deus, não vão para o reino de Deus. Aqui não é uma hierarquia, não, aqui é tudo no mesmo nível. Mentiroso é tão pecador quanto o assassino. Se não se arrepender em Cristo, vai mesmo contando mentirinha pequena. A branca, né, como diz. Essas ações são pecados. Então, eu e você eu creio que a gente se encaixa em alguns deles aí. Somos pecadores, porque nascemos em pecado. E não podemos mudar isso. E religião nenhuma pode. E não adianta tentar parar com alguns desses, você não vai conseguir parar nunca. E mesmo que conseguisse parar todos, o que é impossível, eu e você já nascemos em pecado, então não tem jeito. Nós precisamos de um Salvador. A graça nos salva disso. Pela graça somos salvos. Salvos do quê? Disso. Salvos de nós mesmos, salvos dos nossos pecados, salvos da condenação eterna que nós merecíamos por sermos pecadores. Pela graça de Deus, nós somos salvos. Só pela graça. Paulo disse que ninguém, se você está pensando que você vai chegar diante de Deus e vai falar que você fez isso ou aquilo, Paulo já está antecipando e dizendo: ninguém vai ser justificado diante de Deus pelas obras. Ninguém, porque ninguém pode. Nós somos pecadores e muito pecadores.
Só há um que pode nos salvar, um único santo sem pecado, Jesus, Deus encarnado, que nos salva pela sua graça. O texto diz que é salvadora, ela se manifestou salvadora de todos os homens? Não, ela se manifestou salvadora a todos os homens. De todos indicaria que todos serão salvos, mas não é isso. Ela se manifestou salvadora a todos, com a possibilidade de serem salvos homens de todas as nações, de todos os tempos, de todas as épocas, homens e mulheres. Jesus vai dizer que essa graça manifesta dele, que é ele em pessoa, salva somente aqueles que nele creem. João capítulo 3, versículos 16 a 18. Porque Deus amou o mundo, por isso que ele deu, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, graça, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça de Deus se manifestou salvadora. Então, se nós cremos em Cristo, somos salvos. Se rejeitamos a Cristo, não há salvação em nenhum outro nome, em nenhuma outra forma. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por que não para que condenasse? Porque nós nascemos condenados. Já nascemos condenados. Ele nos dá em Cristo a possibilidade, do ponto de vista humano, de sermos salvos. A única. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Ué, mas você disse que não tem que fazer nada, crer é alguma coisa. Crer é alguma coisa que é produzida por ele. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vocês, é dom de Deus. Deus nos dá fé para crer. É tudo por ele, totalmente por ele, pela sua graça. Isso fere orgulhoso e gente de justiça própria. Eu e você, nós somos assim. Bom, nós estamos falando da graça. O que é a graça? Para você que reconhece que é pecador, você que olhou para aquela lista lá e se viu ali em alguns pontos, e disse, meu Deus, eu sou isso já é ação do Espírito Santo. Porque normalmente eu justifico os meus pecados. Normalmente eu vou botar a culpa em alguém. Agora quando digo, eu olho para aquele pecado e eu me vejo lá, eu sou aquilo, Senhor, tem misericórdia. Aí tem misericórdia. Para você que reconhece que é pecador, não importa quão pecadores sujos, injustos e culpados eu e você sejamos, não importa. Não importa quantos zilhões de pecados nós tenhamos cometido. Na minha e na sua vida, abundou o pecado. Mas quando nós cremos em Cristo, a graça de Deus superabundou sobre os nossos pecados. Nenhuma religião oferece isso. A religião diz, para com isso, faz isso, deixa de fazer isso, começa a fazer isso. Não. Em Cristo nós vamos para Ele do jeito que nós somos. E se nós cremos e nos arrependemos por ação do Espírito, aí Ele vai dizer, agora eu vou tratar com você. Eu vou fazer na sua vida. Se recebemos a Cristo, nos arrependendo dos nossos pecados, não importa o que nós tenhamos feito, nós somos salvos gratuitamente por sua graça. O único impedimento de uma pessoa ser salva é ela dizer, eu não quero. E como ela diz, eu não quero, ela diz, eu não sou tão ruim assim, eu sou uma boa pessoa. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi de gente dizer, eu não sou tão ruim quanto o ladrão. Eu não sou tão pecador quanto o Pedro. Você está querendo me nivelar com ele? Eu não, Deus já te nivelou. Eu e você somos iguaizinhos. Talvez nós não sejamos assassinos por uma série de circunstâncias debaixo da graça soberana de Deus, que não permitiu que nós nascêssemos naquele contexto e fôssemos assassinos. Então até aí tem graça. Eu não sou tão ruim quanto o outro.
esse é um impedimento para a graça. E as distorções? Falei que o que é a graça? Eu creio na graça de Deus, fui salvo pela maravilhosa graça, mas a gente e há pessoas distorcendo a graça. Distorção do legalismo. O que é essa distorção do legalismo? Legalismo é qualquer coisa que seja colocada como algo que nós tenhamos que fazer para alcançar a salvação. Você precisa crer em Jesus, mas você precisa parar de fazer isso. Você precisa crer em Jesus, mas precisa vir aqui na comunidade cristã de Londrina. É Jesus mais alguma coisa, é legalismo. Pode ser Jesus mais circuncisão. Isso aconteceu no início da igreja. Atos capítulo 15, versículo 1. O que era circuncisão? A circuncisão era uma simbologia que apontava para o que Cristo viria fazer. Jesus veio, não precisa mais circuncidar nada. Mas os homens que eram judeus e que estavam no meio da igreja já de Cristo, eles vão colocar algumas coisinhas. Atos capítulo 15, versículo 1 diz assim: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Vocês aí, e aí ele está falando especificamente para gentios. Quem são os gentios? Gentios são todos aqueles que não são judeus. Muitos gentios que vinham de religiões pagãs, que nunca ouviram falar de judaísmo, creram em Jesus, pela graça. Chegou um grupo de judeus, os judaizantes legalistas. Você crê em Jesus? Crê, mas você precisa circuncidar. E aí precisa isso, depois vem um monte de regrinha. Só Jesus não é suficiente. No início eu falei que há erros pequenos e seríssimos. Esse é seríssimo. Qualquer coisa que for acrescida à suficiência da graça é um erro sério. Muito, mas muito sério. Tão sério que esses não são cristãos. Estão no meio da igreja, mas não são cristãos. Onde que está isso? Gálatas, capítulo 2, versículos 3 a 5. A carta de Paulo aos irmãos da Galácia, daí os Gálatas, ele fala que ele está ensinando aqueles irmãos, eles estavam abandonando a graça, porque tinha gente se infiltrando na igreja, e Paulo vai corrigi-los, fala assim: espera aí, é só a graça, o que vocês estão dando ouvidos para esses homens? E aí aqueles homens que queriam circuncidar os irmãos da Galácia, colocar uma regra, além de Jesus, é Jesus mais alguma coisa, Paulo vai ser categórico, vai dizer quem eles eram. Gálatas capítulo 2, versículos 3 a 5. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. O que está acontecendo aqui? Paulo está dizendo: irmãos, eu estou falando disso porque eu estou sabendo que tem gente aí no meio de vocês, na igreja, que está dizendo que tem que ser circuncidado. Eles estão falando que eu não sou apóstolo, que eu sou um apóstolo que não estava entre os 12, que o meu ensino não está tão claro. Então não é só a graça, eles estão dizendo, e vocês estão dando ouvido para eles. Acontece o seguinte: esses homens que estão aí, eles são falsos irmãos. Só que eles não disseram assim: nós somos falsos irmãos. Eles se infiltraram. Foi sorrateiro. Eles falavam de Jesus, citavam a Bíblia, mas eles se infiltraram. E aí diz: vamos receber esses irmãos, eles são queridos. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Ou seja, não damos ouvidos para esse tipo de coisa de jeito nenhum. Porque se nós cedermos aqui, daqui a pouco eles estão colocando outras regras. E se nós cedermos aqui, a graça já não é graça. Nós somos salvos pela graça.
O ponto, mas e para nós? E para nós? Não tem mais circuncisão, ninguém aqui quer circuncidar ninguém. Ainda, né? Porque do jeito que está hoje, daqui a pouco vai voltar. Porque práticas judaizantes na igreja tem festa judaica, bandeira de Israel, a arca, tocar chofar, tudo isso do judaizante que não tem nada a ver com a gente. E coloca um pouquinho aqui, vai colocando, eles se infiltram. No Brasil não tem isso de circuncisão, mas tem obedecer sacramentos, é Jesus mais os sacramentos, catolicismo. Se você não cumprir todos os sacramentos, tem uma chance depois de purgatório. Quer dizer, tudo isso anula a suficiência da graça. Falso, não tolera, não toleramos, porque é falso. Usos e costumes, não pode cortar o cabelo. Tem uma régua lá na entrada, irmã, cortou o cabelo, hein? Vai para o inferno. Eu vi uma pregação uma vez, de um homem, e é impressionante, na época era fita cassete, e aquele cara começa a citar a visão do inferno, e ele vai falando, ele cita vários textos bíblicos, e no final do lado A, eu falei assim, cara, esse cara foi para o inferno mesmo. Ele começa a citar vários textos, vários versículos, falando do inferno, da natureza, e aí aí eu virei o lado da fita, estava interessante, aí ele chegou num compartimento do inferno, onde estavam todas as mulheres que haviam cortado o cabelo. Ele citou os textos, Bíblia, Jesus, legalismo, usos e costumes, que chamam de doutrina, não tem nada a ver com a sã doutrina. Guardar o sábado, tem gente na igreja hoje, se quiser guardar, nós vamos considerar alguns pontos para os fracos. Paulo fala dos fracos, mas não vem querer impor. Jesus mais o sábado, não venha querer impor isso. E tem igreja evangélica fazendo isso hoje. Não come isso, não bebe, e dinheiro é bastante, dá bastante dinheiro para o chefe, para a salvação. Legalismo é alguém que toma a lei e a usa de uma forma que se mereça a salvação. O legalista diz que a lei ajuda a ganhar a salvação, e isso é mentira, é um ensino errado, promovido por falsos irmãos. Falsos irmãos não são cristãos. Nós vimos pecados da imoralidade, idolatria, adultério, homossexualismo, roubo, avareza, alcoolismo, feitiçaria, mentira. Nós vimos lá naquela relação. E se alguém falar assim, você tem que parar de fazer isso para ser salvo, isso é legalismo. Você tem que ir para Cristo e Ele vai tratar com o seu pecado, seja ele qual for. Ele vai tratar, Ele vai te dar vitória sobre qual pecado que você comete. É Ele quem faz, é graça. E aí? Tem uma segunda distorção. Bom, então é pela graça, então. Se é pela graça, eu nunca tive que fazer nada, não preciso fazer nada, então tá para mim. Libertinagem é a distorção da graça, é uma segunda distorção da graça de Deus. Se eu não me engano foi Tozer, A.W. Tozer, que disse que o diabo usa o legalismo e a libertinagem. Dois erros na igreja. Alguns diante disso vão dizer, bom, se é só pela graça, eu não vou fazer nada. O que é que tem viver no pecado? Eu sou mentiroso, eu não preciso parar de mentir para ser salvo pela graça, então eu salvo pela graça, vou continuar mentindo. Aliás, se eu pecar mais, quanto mais pecado, mais graça vem. Então, se é pela graça, o que é que tem viver no pecado? O que é que tem pecar? A expressão libertinagem aparece na carta de Judas. Judas é um único capítulo, versículo 4. Presta atenção que Paulo falou daqueles que se infiltraram com legalismo. Presta atenção no que Judas diz sobre aqueles que se infiltraram com libertinagem. Certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são
ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Salvador, Senhor. O que estava acontecendo? Lá, essa carta de Judas está dizendo, Judas é irmão de Jesus, filho de José e de Maria. Certos homens, cuja condenação está sentenciada há muito tempo, não são cristãos, mas eles estão no meio da igreja, eles são falsos irmãos, eles falam de Jesus. O que significa falar de Jesus? Ele mesmo, o próprio Jesus disse que não significa nada. Eles se infiltraram dissimuladamente no meio de vocês. O meio de vocês é o quê? A igreja de Jesus. Está no meio dos cristãos, se dizendo cristão. Eles transformam a graça de Deus em libertinagem. O que ele diz isso? Já que é graça, vamos viver na licenciosidade. Licenciosidade é assim, não tem nada, se é graça eu vou continuar pecando. O que tem? Eu fui salvo pela graça. Paulo em Romanos, depois de falar do pecado, da suficiência de Cristo, Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2, o que Paulo diz? Porquanto, o que nós vamos dizer, depois de ter explicado o Evangelho, apresentado a centralidade de Cristo, a suficiência da graça, o que nós vamos dizer? Será que nós devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente mais? Já que é pela graça, então, eu não depende de mim, eu vou cometer bastante pecado, porque a graça de Deus aumenta. E Paulo fala, em hipótese alguma, de maneira alguma, você está pensando isso, você está totalmente enganado. E se você viver nessa prática, você nunca creu na graça, coisa nenhuma. Você pode até falar de graça, você pode entender o conceito de graça. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo no pecado? Como que eu posso continuar na imoralidade, na idolatria, no adultério, no homossexualismo, no roubo, na avareza, no alcoolismo, na feitiçaria, na mentira? Como é que eu posso viver nessa prática, se foi exatamente por causa disso que Cristo morreu? Irmãos, a salvação para nós é de graça. Para Deus custou Cristo na cruz. Rejeitar a Cristo em nome da graça? Não dá nada não. Não compreende a graça. Entende o conceito distorcido de graça. Isso se chama libertinagem. Um cristão não vive mais na prática do pecado para ser salvo, mas porque foi salvo pela graça. Ele não tem mais prazer no pecado. Um cristão abomina o pecado tanto quanto o Senhor, odeia o pecado tanto quanto o Senhor. Não significa que nós não tenhamos derrotas, não significa que nesse processo, então significa que não peca mais? Não, nós pecamos, nós somos salvos pela graça e continuamos pecadores ainda. Mas quando nós pecamos, não é porque eu fui ensinado assim, porque o Espírito Santo que habita em mim, ele diz, Marco, essa não é a minha vontade. Ah, Senhor, tem misericórdia. Eu já fui perdoado lá na cruz. Não é que eu vou fazer para ser salvo, mas pela graça eu posso ser em Cristo. E se eu errar? Anula o que Cristo fez? Não. Se eu errar nesse processo, se eu pecar, e se eu tiver muitas derrotas, anula o que Cristo fez? Não, nunca. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Há as consequências dos pecados. Se eu e você pecarmos, nós vamos sofrer as consequências dele. Mas as consequências não anulam a suficiência da graça de Deus. Pessoas que dizem que estão na graça, mas que vivem na prática de pecados claros. Nesse sentido, não é assim, eu sei que aquilo é pecado, e eu tenho lutado contra aquilo, mas às vezes eu sou derrotado. Não, esse não vive na prática do pecado. O que vive na prática do pecado é assim, aquilo ali é pecado, aí daí, eu vivo assim mesmo, e ninguém tem nada a ver comigo, eu estou na graça, eu faço o que eu quiser, eu estou na graça. Pessoas que vivem na prática do pecado, não se arrependem, não se entristecem e não buscam a transformação em Cristo, entendem o conceito de graça, mas não creem na graça.
Nós não estamos falando de quantidade de pecados, irmãos. Nós não estamos falando de impecabilidade. Mas nós estamos falando de um Cristo que habita em nós, e um Espírito Santo que habita em nós e que nos leva a querer viver para a glória dEle. A graça, como nós vimos, não é pretexto, nem desculpa, nem subterfúgio, nem autorização para pecado. Mas ela é garantia de que ainda que eu peque, eu não perco a salvação, eu não deixo de ser amado, Ele não deixa de ser meu Pai, mas eu o entristeço. E por amor a Ele, pelo que Ele fez por mim, eu não quero viver na prática daquilo que Ele mandou o Seu Filho para morrer por mim. Como nós que morremos para o pecado, vamos viver? Impossível, Paulo diz. Mas se ele levantou isso, é porque tinha gente pregando isso. Distorção da graça, nós vimos as duas. Como eu e você então podemos ter uma vida na graça, com vitórias sobre o pecado? Como é que é possível? Eu me lembro que quando eu criei no Evangelho, e falo como homem, eu tinha muitas lutas e muitas derrotas. E muitas vezes eu chorei clamando misericórdia ao Senhor. Algumas vezes eu achava que eu havia perdido a salvação por um fruto de ensino distorcido. Mas quando você vai diante do Senhor e clama misericórdia e busca nele, Ele vai tratando, Ele vai tirando, Ele vai lapidando, Ele vai formando o caráter dele. Então você não peca mais? Perguntar para minha esposa, para os meus filhos. Nós estamos num processo de termos Cristo sendo formado, Ele vai tirando aquilo que não é vontade dEle, é Ele quem faz. Vamos voltar para Tito, capítulo 2, versículo 12, que nós lemos e nós vamos terminar com ele. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, a graça de Deus, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. É a graça de Deus. É Ele que faz por meio da sua graça. É Ele que transforma. Não somos nós que nos transformamos, é Ele que nos transforma. É Ele que tira o pecado. Ele tira o pecado do mundo. Ele tira os pecados das nossas vidas. E ainda que nós pequemos, quando nós nos achegamos a Ele, nós somos perdoados. Não somos perdoados naquela hora, nós já fomos perdoados totalmente em Cristo na cruz. Nós somos salvos para aqueles que creem antes de existir tudo. Se antes de existir tudo, é antes de existir os meus pecados, antes de eu crer, e dos pecados que eu peco depois de crer. Eu já fui absolutamente perdoado e salvo pela graça. Isso me dá garantia, isso me dá tranquilidade e alegria, apesar de que quando eu peco me entristece. Essa graça manifesta de Deus, Jesus Cristo, ela se manifestou salvadora, e aqui nós vemos santificadora. Todo aquele que nasceu de novo, ele está num processo de ter Cristo sendo formado, e ele vai crescer. É impossível que isso não aconteça. Por que alguns crescem mais do que outros? Porque nós não permitimos, porque nós não o buscamos. Renunciar, rejeitar, negar o quê? As paixões desse mundo. De que maneira? Não tendo nenhum contato com aquilo, se afastando cada vez mais daquilo. Isso é radical, o evangelho é radical, sim. Porque eu e você não temos domínio sobre nossas paixões. O que são essas impiedades e paixões mundanas? Imoralidade, idolatria, adultério, homossexualismo, roubo, avareza, é aquilo lá que está descrito. Se afastar disso. Mas pela minha força, não, Senhor me capacita. Orar uma vez, não orei uma vez, Senhor faz, não. É um processo de buscá-lo cada vez mais. E quanto mais nós buscamos a Cristo, mais Ele tira aquilo que não tem nada a ver com Ele.
e a viver nessa vida uma vida santa. Santa é o que? Separada. Todas as vezes que você se enche dos conceitos do mundo, como conversas fúteis, como vive em função das coisas dessa vida, de dinheiro, de trabalho, busca do prazer, entretenimento, não trazendo entretenimento para a igreja, você está fora da graça, você está fora, e eu e você estamos fora de algo muito maior que o Senhor quer para nós, crescer no conhecimento dEle. O que é ensinar? O que essa graça nos ensina? Ela nos ensina a pensar nas coisas do alto. Mas como você pensa nas coisas do alto e não nas daqui da terra, se a tua mente está ocupada com as coisas da terra o tempo todo? Como é que você pensa? Nunca você vai pensar, mesmo como cristão, nunca você vai. Enquanto você não parar de algumas práticas que não levam a nada, e são coisas desse mundo, com uma roupagem bonita, você nunca vai ser ensinado pela graça, não tem como. É renovar a mente. Paulo diz, nós somos chamados para uma mente renovada. Se a tua mente está nas coisas desse mundo, nos valores desse mundo, no que as pessoas que estão à sua volta, que não creem em Cristo, pensam e amam, se a tua mente está nisso, você não vai ter a graça tratando com você nunca. Por que não acontece na minha e na sua vida? Porque nós não queremos, porque nós não respondemos, porque nossa dimensão da graça é muito pequena, porque nossa dimensão do que Cristo fez por nós é muito pequena. Ele não veio só dar uma passagem de ida para o céu, Ele vem transformar as nossas vidas aqui e agora. Se você levar ao morrer, se encher do Espírito, como é que se enche do Espírito? Com a palavra dEle, vida de oração, buscando ao Senhor, contato com a sua palavra, ouvindo das coisas do Senhor, não das coisas desse mundo que não levam a nada. Quanto mais contato com a palavra, mais uma vida de oração, de busca ao Senhor, de comunhão com os irmãos, a igreja. Tem prazer de estar aqui? Tem prazer de estar nos grupos conversando das coisas do Senhor? Meditar na palavra, ouvir. Nós temos, irmãos, tantas formas hoje de ouvir homens do Senhor. Hoje eu fiquei aqui de manhã, limpando aqui. Eu vi 4 homens de Deus, um atrás do outro, sendo edificado. Isso é para pastor? Isso é para quem crê em Cristo e que ama e que quer ter o caráter dele formado. Eu preciso dele para vencer o pecado. Sem ele eu não posso. E uma vez por semana não significa nada não, né? Porque talvez essa vez por semana você e eu sejamos despertados a buscar mais ele, mas é muito pouco. O que a gente pode considerar? Primeiro é que você tem certeza de que você foi salvo pela maravilhosa graça? Só tem essa salvação. Se você acha que foi salvo por um outro, não, você não foi. Houve um momento na sua vida que você reconheceu-se pecador pela pregação do Evangelho e foi diante dele: Senhor, tem misericórdia, me perdoa, eu sei que eu sou um pecador, eu me arrependo dos meus pecados e eu recebo o que Cristo fez por mim na cruz. Você tem certeza disso? Você tem, você nasceu de novo, recebeu a graça. Você entende que não pode fazer nada? Não, agora eu fui salvo pela graça, então o Senhor pode deixar que o Senhor me salvou, agora eu me garanto, eu vou fazer. Não, sem mim, Jesus disse, vocês não podem fazer algumas coisas vocês podem, não, sem mim vocês não podem fazer nada, vocês não podem vencer nenhum pecado, sem mim nada vocês podem fazer, então nós precisamos dele, andar com ele. Mas ele não está aqui, eu não vejo Jesus, eu não sinto Jesus, eu não toco em Jesus, mas eu vejo Jesus, eu ouço Jesus, eu falo com Jesus, mesmo não vendo, e ele fala comigo pela sua palavra, em oração com os irmãos. Quando o irmão traz uma exortação, quando eu ouço um irmão que tem mais experiência e contato, e quando ele fala, como eu ouvi hoje o Augusto Nicodemos falando de batalha espiritual, aquilo é maravilhoso. Não Augusto Nicodemos, ele é um pecador, mas a palavra de Deus, como busca a Deus, esses são meios que nós podemos crescer na graça com ele.
Irmãos, nós precisamos buscar ao Senhor. Separe um tempo. Separe um tempo. Quando? Segunda-feira é o dia de começar tudo. Um dia, separe todo dia. Tempo com o Senhor, buscar o Senhor. Meditar na palavra, abrir a sua palavra e deixar Ele falar com a gente. Sem Ele, irmãos, nosso conceito e nossa compreensão dessa maravilhosa graça que nós cantamos vai ser muito pequena. Irmãos, nós precisamos andar na presença dEle, buscá-lo mais e mais. Amém? Assim nós vamos estar vivendo na maravilhosa graça do nosso Deus.